Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor continue a reinar em nossos corações. Vamos abrir então em 1 Samuel capítulo 15. Vamos dar continuidade então ao 86º tempo que temos visto. Então começamos no domingo passado e vamos terminar hoje, se o Senhor assim permitir. 1 Samuel capítulo 15, os versos 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor, nós mais uma vez neste dia nos colocamos aos teus pés, agora, Senhor, reunidos aqui como a tua igreja, ó Pai, neste ambiente, suplicamos e confiamos em ti por meio da tua palavra, que o teu bendito Espírito há de falar aos nossos corações. Nos dobramos, Senhor, aos teus pés, suplicando que o Senhor continue a ministrar a nós. Nós nos entregamos a Ti e oramos, Pai, para que nada, Senhor, venha tirar do nosso coração o desejo de amar ao Senhor. Te bendizemos, Te agradecemos. Toma os nossos irmãos que não puderam estar, Senhor, que o Senhor possa estender a eles aquilo que vamos receber aqui nesta manhã, segundo o Teu querer. Nós Te bendizemos e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, iniciamos domingo passado esse tempo falando sobre rebelião, obstinação e rejeição. Essas três palavras que estão então no texto que lemos aqui, direcionada de modo literal então a Saul, né? Naquele momento então que ele toma algumas atitudes que são, digamos assim, diferentes daquilo que ele deveria fazer segundo a vontade do Senhor, e atitudes então baseadas na necessidade, no bom senso, né, no medo, naquilo que ele via, né? E nós vamos compreender um pouco mais nessa manhã, continuar a compreender que tudo isso é contrário à fé, né? Fé está num caminho totalmente oposto àquilo que vemos no literal e temos procurado compreender no espiritual, então a partir dessas três expressões. Então no domingo passado nós vimos a letra A, rebelião, vimos então a desobediência e, dentro do contexto que estamos estudando, negar o eterno propósito. Então há muitas pessoas que acessam e não dão devido valor. Há irmãos que nunca ouviram falar, né, por conta da liderança que não deseja então instruir o povo com relação a esse propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E citamos então alguns contextos de rebeldia a partir ali do Antigo Testamento. E só relembrar aquela palavra então que Moisés viu a forma, né? Então vimos aquela palavra similitude, né? Ele viu em conformidade, em harmonia, em simetria. Então ele, em outras palavras, ele viu o coração do Senhor. E isso fica muito claro na jornada de Moisés com o Senhor. Por muitas vezes então ele prevaleceu até mesmo, né, sobre muitas circunstâncias difíceis. Então nós juntamos similitude com solitude e quietude apenas para ligar aquilo que já aprendemos no passado. Isso então é uma vida de oração. Então guardemos essa necessidade então de andarmos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E normalmente, irmãos, aquilo que Deus estabeleceu e a forma com que Ele faz é totalmente diferente da nossa forma. Então por isso a importância dessa palavra. Ele viu a forma, né? Não só no sentido literal, ele viu a face
mas a forma, o modo, né, como que Deus estava agindo, como que Deus desejava agir na terra, ou aquilo que ocupava de fato o coração do Senhor ao agir na terra. E nunca é muito dizer que quando nós ressaltamos que de alguma maneira nós também vemos a forma de Deus agir, obviamente que nós fazemos isso em total submissão e dependência do próprio Espírito, né? Isso não são palavras de arrogância, de que nós vemos e ninguém mais vê, muito pelo contrário, né? São palavras de humilhação que nos colocam sempre aos pés do Senhor. Como disse, nunca é bom ressaltarmos isso para que não achemos que somos detentores aí da verdade. Então, seguindo, vamos para a letra B, né, dentro desse contexto. Então, se a letra A fala de rebelião, desobediência, negar o eterno propósito, então a letra B fala de obstinação. Obstinação. Isso então é igual a incredulidade, porque nós estamos falando de uma sequência, né? Então, no contexto de aplicação, desobediência é incredulidade, incredulidade é desobediência, segundo Hebreus capítulo 3. Mas aqui então, obstinação e incredulidade. E na frente ainda, coração e consciências endurecidos. A palavra fala muito dessa consciência cauterizada, de corações endurecidos. Dentro então da contemplação do eterno propósito, então não dar o devido valor à centralidade de Cristo no eterno propósito. Como que isso vai se projetando? Nós vamos ver algo e assim ver, mas para que os irmãos entendam, então quando há uma desobediência, que é essa letra A que nós vemos, né, essa realidade então de rebelião, qual seria o próximo passo então quando nós começamos a desobedecer? Para que você desobedeça, vamos colocar assim, uma nova direção, ou um novo entendimento daquilo que é antigo, né? Uma nova perspectiva de ver aquilo que é estabelecido. Se você nega isso, você precisa continuar firmado em algo, certo? Porque nenhum cristão, de alguma maneira, vai dizer assim, eu não aceito o eterno propósito e também não aceito Cristo. Então, para que ele possa ainda, na sua consciência, se manter de alguma maneira agarrado a Deus, então ele se mantém naquele fundamento antigo, né? Naquele fundamento velho, naquele ensinamento que ocupava o seu coração. Então nós não estamos dizendo que as pessoas vão parar de ter em que se agarrar, mas quando nós negamos algo que o Senhor nos traz, é porque nós ainda estamos firmados naquilo que já tínhamos, tá? E nós estamos falando isso de uma perspectiva negativa, ou seja, se nós não damos o devido valor à centralidade de Cristo no eterno propósito, alguma outra coisa está ocupando o centro da nossa vida, das nossas ações, do nosso reunir e de tudo mais, né? E nós já citamos aqui várias coisas que ocupam esse centro, né? A própria igreja, né? A denominação, os ritos. Então a igreja ocupa, a família ocupa o lugar. Então nós vemos muitas igrejas, né? Igreja em família, igreja familiar, família de Deus. Então a família ocupa o lugar de Cristo, e tantas outras relações que nós poderíamos colocar aí no centro, né? O ministério de adoração é o centro daquele ajuntamento, então todo ajuntamento existe por conta daquele ministério. Se você remove aquele ministério, toda a estrutura cai, né? Aí você tem pessoas, né? Líderes, pastores, né? Toda uma congregação gira em torno daquela pessoa. Se aquela pessoa tropeça, toda a congregação tropeça e cai. Então isso são centros indevidos, né? Que ocupam o lugar de Cristo. E isso justamente revela a obstinação do coração, né? Porque o Senhor tem desejo então de revelar que Ele é o centro, né? E nada mais deve ocupar, como João trouxe esses dias atrás, até o próprio Espírito Santo muitas vezes é colocado como o centro, e ele não pode ser o centro,
né? Porque o Espírito Santo aponta para Cristo. Então os irmãos percebam que a obstinação, ela se revela nessa incredulidade maquiada então de religiosidade, ou de qualquer outro nome que nós queremos ou desejamos dar. Se nós pudéssemos dividir a obstinação em dois pés, né, dois apoios, então nós temos, segundo a Bíblia, a obstinação no pecado. Esse seria um lado, né, que o nosso coração então insiste em se manter, ainda que seja às vezes meio inconcebível para nós, de modo fundamental, que um cristão permaneça no pecado. Ainda assim há muita relação dessa. Então ainda há uma obstinação que conduz ainda irmãos a permanecer naquele pecado. Então aquele pecado circunda aquele irmão, e vira e mexe aquele irmão tropeça naquele pecado. Seja murmuração, seja mentira, seja uso indevido do corpo, seja o que for, né? Vira e mexe, o irmão cai naquele pecado, né? Mas ainda estou falando de algo um pouco maior. Quando então nós, de alguma maneira, como diz um irmão, usando o texto de Coríntios, faz um depósito para a carne, né? Então nós não queremos pecar, mas guardamos aquilo. É mais ou menos um exemplo que a gente, acho que todo mundo conhece. Você quer fazer uma alimentação adequada e você guarda um pudim na geladeira. Uma hora ou outra você vai lá e vai comer o pudim, né? Então a obstinação, ela guarda alguma coisa que no fundo nós queremos que esteja ali, para que quando o meu coração desejar, eu encontre ali, né? Então, irmãos, essa seria uma relação do pecado, e nós então temos essa obstinação do pecado. Mas há uma obstinação também paralela, que corre junto, que é a obstinação na religiosidade. É o mesmo princípio, né? Nós estamos caminhando numa linha de conhecimento do Senhor, de revelação, mas quando algo fica incerto, aí nós nos agarramos a um ato religioso. E aquele ato religioso traz de novo para a nossa consciência uma falsa certeza de que Deus está conosco, né? E aí, irmãos, é até difícil da gente nominar esses atos religiosos, mas nós, ainda que não consigamos dizer vários exemplos, todo mundo sabe um pouco disso, né? Você está ali, você precisa, às vezes você está estudando a palavra, mas aí você começa a estudar muito a palavra e você fala, eu acho que o meu coração está livre. Aí você bota um louvor para você se sentir mais espiritual. Então aquele louvor, ele é um ato religioso que conforta a sua consciência. O inverso é verdadeiro também, né? Às vezes você está ali, o Senhor começa a te conduzir de uma forma, daí a pouco você pende para aquela outra atitude de novo. Então são obstinações religiosas que estão ao nosso lado. Se nós pudéssemos usar um texto, talvez, para ilustrar esses dois polos, se você quiser anotar aí, Hebreus capítulo 12, verso 1, né? Nos livremos de todo peso e todo pecado. Essas duas expressões ali de Hebreus 12, 1, podem se encaixar aqui. O pecado com relação ao pecado mesmo, e o peso com todas essas regras religiosas. Quem já não, de nós aqui, de modo geral, já não sentiu um peso religioso sobre as nossas costas, né? Ações que nós, como homens, se não as fizéssemos, estaríamos com o peso da culpa, então, de irmos, por exemplo, para o inferno. Então, a obstinação, ela pende por esses dois lados. Então, cuidado, especialmente porque o religioso, ele tende a olhar para a obstinação do pecado no outro, mas ele não consegue ver a sua própria obstinação religiosa. E o inverso é verdadeiro também. O irmão que está no pecado, por não ver o seu pecado, ele tende a julgar o outro como um religioso que só vê o pecado nele. Mas na verdade os dois estão obstinados, compreende? Um obstinado na religiosidade julgando o pecador, um obstinado no pecado julgando o religioso. Então por isso que são duas vertentes
do coração obstinado que precisam morrer. E elas morrem quando nós entendemos que o pecado foi julgado na cruz e os nossos pecados foram então perdoados. Então não andemos em pecados, mas na graça e na misericórdia do Senhor. E por outro lado, nós entendemos que o Senhor Jesus cumpriu toda a religião na cruz, toda a lei. Então nós não dependemos de cumprir regras de lei para sermos salvos, nem para vivermos em união, nem para participarmos da mesa. Então essas duas frentes, elas são anuladas pela obra de Cristo. Por isso que um coração obstinado necessita que Cristo volte ao centro, para que essa obstinação, seja do lado pecaminoso, seja do lado religioso, seja tirada das nossas vidas. E nós possamos viver em novidade de vida, uma vida fresca diante do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra, Deus enviou muitos profetas para tentar ajudar o povo com relação a isso. Então eu queria ver algumas coisas, especialmente um texto aqui. Veja, irmãos, eu vou ler esse texto e não é apontando para nós, não, é um texto para exemplificar o que Deus fez e como Ele foi claro com o povo, e certamente Ele é claro com a igreja de um modo geral hoje, tá? Abra comigo então no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Por que eu estou dizendo, e vamos ler esse texto e outro que vou ler no Novo Testamento? Porque a obstinação do coração, irmãos, como Hebreus capítulo 3 também vai tratar, ela é algo que nós não detectamos, e aqui está talvez a maior necessidade do corpo para que nós sejamos ajudados, para não pendermos e permanecermos no pecado deliberado, e nem nos escondermos e julgarmos os outros com base de atos religiosos. Então, nessa união orgânica com o cabeça, como nós vimos na quarta, nós vamos participando do crescimento que procede de Deus. Ou seja, quanto mais Deus cresce em você, mais Deus cresce na igreja e mais a igreja cresce de Deus, entende? Esse é o crescimento que procede de Deus. Se Deus não crescer em nós, não há um crescimento que procede de Deus. Há um crescimento que procede para o pecado, há um crescimento que procede para a religiosidade, mas não há um crescimento que procede, que vem de Deus, porque se Cristo não é o centro, nós não crescemos à sua imagem e semelhança, né? E como que esse crescimento se dá? Contemplando, somos crescidos, transformados à sua imagem, tá? Então, Deus fez isso por todo o Velho Testamento. Mas esse texto de Ezequiel capítulo 2 vai falar um pouco da vocação de Ezequiel. Então, por que nós vamos ler esse texto? Porque trata, digamos assim, de modo central do que Deus deseja. Então, olha o que diz Ezequiel 2, vamos ler os versos 1 a 7. Essa voz me disse, a voz do Senhor dizendo a Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Veja o contexto que estamos trabalhando da letra B. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os tema, nem temas as tuas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo,
e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então, é um texto que parece que mostra um Deus muito insensível, né? E esse texto ele é trazido justamente com esse intuito, de mostrar que Deus está preocupado com a sua palavra. Então me escute aqui, Deus não está preocupado com você. Você não é o centro, eu não sou o centro, o povo não era o centro. Então nós já vemos isso desde da vida de Moisés, quantas vezes Deus quis e Moisés intercedia, porque Moisés era a figura do Senhor Jesus. Então quando nós projetamos isso para o Antigo Testamento, nós vemos esse Deus, digamos assim, um pouco mais direto. Mas isso não muda, porque se isso mudasse, Deus haveria de mudar. Isso não muda, só que com o Senhor Jesus, toda essa dureza de Deus está sobre o Senhor Jesus. Ele suportou toda essa dureza para que nós pudéssemos andar não mais em rebeldia, mas em paz. Mas isso não mudou a essência de Deus. Ou seja, ele exerce sobre Jesus toda essa segurança e direção por causa do seu propósito, para que a igreja seja moldada a Jesus. Só que o que o homem faz, que o que foi que Ezequiel não fez, e também Jeremias, porque Jeremias pregou no mesmo contexto de Ezequiel por 40 anos, e nenhuma alma se converteu. O que eles não fizeram? Eles não perverteram a palavra do Senhor. Agora, o que nós vemos hoje, por conta da obstinação do coração das pessoas? Se você tem um coração obstinado, o líder negocia a palavra para atender a obstinação do seu coração. Então isso é o que nós mais vemos hoje. Então a religiosidade cresce porque os corações são cada vez mais obstinados, eles não querem ser transformados e moldados à palavra, então o líder, para não perder o coração, chama isso de amor, muda a palavra para atender. Então nós temos vários tipos de assembleias, e em cada assembleia, vários tipos de corações obstinados. Provavelmente aqui no nosso contexto também é assim. E o que nós temos que procurar fazer para que esse coração não continue sendo obstinado? Não negociar a palavra do Senhor, não tocar naquilo que o Senhor estabeleceu como centro, que é o seu Filho. Então, se nós temos como já citei, uma congregação que é composta de famílias problemáticas, o que um líder deveria fazer para manter essas pessoas ali naquele ambiente? Fazer um trabalho onde a família é o centro. E isso, irmãos, sempre vai ter uma aparência de um ato bom. Eu não estou dizendo que não seja, mas a família ela deve circundar em torno de Cristo. Se a mulher está ligada a Cristo e o homem não está ligado a Cristo, não tem como mudar Cristo para que o homem venha a se ligar. Não tem como a mulher mediar essa relação para que o homem... Não existe isso. Cristo é o mesmo. E a ligação deve acontecer pela mesma maneira, pela direção do Espírito. Pode usar a mulher? Pode usar a mulher. Mas então, para que o coração obstinado seja confrontado, a palavra deve permanecer. E nós olhamos aqui para Ezequiel, ele falhou, olhamos para Jeremias, e muitas vezes nós pensamos que eles são homens falhos, e então por isso nada aconteceu. Mas isso aconteceu também com o Senhor Jesus. Isso é muito claro, né? Nós vemos ele por toda a sua jornada, e no final da sua jornada poucas pessoas estavam ao lado dele. Mas há um texto bem intrigante e bem pontual com relação a isso. Abra então no Evangelho de Marcos. E é muito interessante esse texto, está aqui em Marcos.
Porque Marcos trata o Senhor Jesus como servo, como escravo, né? Ou seja, um escravo não tem reconhecimento, não tem genealogia, não tem passado, não tem futuro, né? Ele depende extremamente ou exclusivamente do seu Senhor. Mas olha o que diz aí então Marcos capítulo 6, os versos 4 a 6. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então é um texto também que traz para nós, e o que nós estamos ressaltando aqui, é a dureza do coração em face à própria palavra em vida. Porque o Senhor Jesus era o Verbo encarnado, e nós vemos o coração mais uma vez endurecido. E esse capítulo 6 de Marcos é muito interessante dentro desse contexto, porque nós temos tantas reclamações no nosso ajuntamento. Poderia ser assim, poderia se fazer assim, poderíamos sentir assim, viver assim, e aí quem sabe nós seríamos diferentes. Mas vamos só passar o olho nesse capítulo 6 para que você veja que isso não é verdade. Então, quando você olha no capítulo 6 aqui, veja que depois desse texto que nós lemos, termina com a palavra ensinar, né? Aí no verso 6. Depois nós temos, vamos acompanhar esses títulos que tem no capítulo 6, só para você ver o que aconteceu aqui. Nós temos as instruções para os 12, achou aí? Você tem a Bíblia igual a minha, né? Logo acima do verso 7. Então nós temos aí instrução ou ensino. Preste atenção no que eu quero mostrar, que isso tudo pode estar acontecendo e vamos ver o resultado disso, tá? Se isso pode mudar o coração ou não. Então nós temos instrução, depois nós temos uma morte, está aí a morte de João Batista, um impacto aí nesse contexto. Depois, a partir do verso 36, nós temos um milagre, tá? Veja aí a multiplicação dos pães, um milagre. Depois, a partir do verso 45, o que nós temos? Um sinal. Então nós temos instrução, nós temos uma morte. Morte na Bíblia fala muito de impacto, né? De mudança de direção. Nós temos um milagre, nós temos um sinal. Isso tudo deveria constranger um coração, mas olha como termina o capítulo. Olha o verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Tá? Então por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque até mesmo a instrução, por isso é muito preciso esse capítulo, quando ela é encarada de forma intelectual, ela não quebra um coração endurecido, nem mesmo uma morte, muitas vezes, um milagre e um sinal. Então, só o Espírito Santo, por meio da palavra viva, pode de fato quebrar um coração obstinado. Então, por isso, sempre a nossa súplica deve ser essa: Senhor, sonda o meu coração. Mas cuidado, porque essa oração também pode se tornar um ritual, e nós já vivemos isso aqui na nossa experiência. Então não basta orar, nós precisamos que o Senhor de fato penetre os nossos corações, para que o nosso coração obstinado seja quebrado. Então ajude-nos o Senhor com esse ponto. Sempre deve haver em nós uma súplica. Mas irmãos, enquanto nós não estivermos negociando as Escrituras com humildade e submissão a ela e ao Senhor, a probabilidade de seguirmos no caminho dele é muito grande. Então nós não vamos ver essas discrepâncias de intelectualismo, né, de baques, de busca de milagres,
de busca de sinais e coisas desse tipo. Tá? Assim, então, dito isso, nós chegamos à letra C. A letra C, então, é a rejeição. A letra C, então, dentro do que temos visto, é a rejeição. A rejeição, então, depois desses dois outros pontos que já colocamos, ela vai trazer para nós o sentido, então, de não reter a palavra de Deus. Então, se por um lado nós vimos que a rebelião é uma desobediência, então ela tende a negar o eterno propósito, nesse avanço em distanciamento do Senhor, nós temos a obstinação que vai se manifestar em incredulidade. Então nós começamos a não crer que aquilo que temos aprendido é a verdade, então nosso coração se mantém endurecido, a nossa consciência cauterizada, e se assim então seguimos, o próximo passo é a rejeição, né? Como nós vimos lá a partir de Saul, que ele rejeitou a palavra do Senhor. Então, o que seria a rejeição? Não reter a palavra. E a consequência disso, ainda no título, é não compreender. Então, a rejeição, não reter a palavra, não compreender. Então, perceba que a rejeição é um passo final. Nós andamos em desobediência, nós andamos em obstinação, em incredulidade, e o final é a rejeição. Inevitavelmente, né, irmãos? Se nós não queremos obedecer a algo, e queremos obedecer àquilo que obedecíamos antes, o que nós vamos fazer com isso que temos aprendido? Rejeitar. Entende? Não tem outro passo, né? Você está numa direção, vamos colocar uma direção equivocada, quer seja na religiosidade, quer seja no pecado. O Senhor intervém na sua vida e na minha vida, muda a sua direção, e você começa a caminhar na direção dele. Só que o seu coração começa a arder no sentido negativo, e ele quer voltar para lá. Ele quer voltar ou para o pecado ou para a religiosidade. Então o que acontece? Você tem que rejeitar esse caminho e voltar para o caminho antigo. Compreende? Então é algo matemático aqui. E é algo que acontece sim. Porque revelação recebida e não obedecida gera o quê? Rejeição. Incapacidade de receber nova revelação. O que você vai fazer? Você vai voltar a andar no caminho que você ou que eu andávamos antes, que nós andávamos antes. Então esse é um quadro crítico da vida de um cristão, mas que nós vemos muito, né? Se nós pudéssemos aliar a algo que seria não voltar para aquele caminho, seria, no que diz aí no popular, descambar para o outro lado, que seria um liberalismo, né? Mas que nós não estamos tratando aqui, tá? Então, seria um momento crítico da vida de um cristão, quando ele desobedeceu, foi incrédulo e agora ele rejeita e volta às práticas. Pedro vai chamar, né, da porca que voltou à lama, do cão que voltou ao vômito e outras expressões que a Bíblia usa nesse sentido triste, né? Fala assim de uma forma mais pesada ainda aos líderes, né? Então é muito sério essa questão, né, da rejeição, de não reter aquilo que o Espírito tem tentado falar aos nossos corações. Então, irmãos, dentro do que temos visto nesses momentos pela manhã, da contemplação do eterno propósito, ouvimos sobre o eterno propósito, andamos um tempo, mas começamos a desobedecer algumas coisas nesse sentido, né? Começamos a não abrir mão dos nossos pecados, porque nós temos falado, irmãos, Cristo é o centro,
Cristo é a prioridade, Ele tem um propósito, a sua vida é para o propósito dele, mas nós continuamos andando nos nossos pecados, ou continuamos querendo trazer princípios religiosos, forma de pregação, forma de adoração, forma de oração, formas do antigo para o novo. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Por isso que Moisés via a forma, por isso que o Senhor desceu e assumiu a forma. Então nós não podemos pegar a forma do velho e querer encaixar no novo. Não podemos fazer isso. O Senhor tem nos dado aquilo que entendemos ser a vontade dele para nós, como assembleia neste lugar, e nós não podemos buscar moldes antigos e trazer para dentro do novo. Isso está revelando que nós estamos rejeitando o novo, estamos querendo trazer o velho. Os irmãos sabem como isso é sutil, né? Como que isso então ocupa o nosso coração. E quando nós começamos a rejeitar, então, irmãos, nós não temos mais o desejo de compreender mais sobre essa verdade. No caso aqui, o nosso alvo, o eterno propósito. Será que já não há corações, depois de 86 tempos em torno desse assunto, que já estão enjoados de ouvir sobre isso? Então essa é uma pergunta que deve ser feita para você e para mim. E nós temos ainda um outro tanto de caminho pela frente em torno de um mesmo assunto. Por quê? Porque esse assunto fala do único assunto que a Bíblia fala, que é o quê? A centralidade de Cristo. E o que acontece com a maioria das pessoas? Elas se enjoam disso. Por isso que o João diz que a igreja, de um modo geral, gosta de novidade. Mas, irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. O que é novo, diz Salomão, é vaidade. Vaidade sustenta a desobediência, vaidade sustenta a obstinação e vaidade sustenta a rejeição. Então, quando nós pensamos nessa realidade de rejeição, nós temos uma tríade de palavras no Novo Testamento que nos ajudam a compreender o que seria essa rejeição. Essa tríade está colocada no Novo Testamento de uma forma positiva, mas nós vamos usá-la então fazendo um contraponto como se fosse algo negativo, e vermos essa tríade, e então nós já estamos caminhando para o final. Então lembre, irmãos, esse que rejeita, ele não compreende, mas veja, ele não compreende não é por falta de entendimento, é porque a rejeição já ganhou o seu coração. Então não tem como o seu coração, a sua mente ser iluminada se o seu coração está distante do Senhor. E o caminho inverso também é verdadeiro. Não tem como o seu coração ser aquecido se a sua mente não está iluminada. E nós vamos ver isso nessas três palavras. Então lembra que já disse um irmão que a distância entre o cérebro e o coração no mundo natural é 50 centímetros. No mundo espiritual é a mesma distância entre o céu e o inferno. Por quê? Nós vamos ver isso aqui, como que isso se processa. Então, queridos, vamos à primeira palavra dessa tríade que vai nos ajudar a entender então essa questão de compreensão. E é justamente a palavra compreender. Abra aí em Mateus, capítulo 13. Cada palavra dessa está inserida num contexto e nos traz então compreensão com relação a isso. Então, Mateus capítulo 13, apenas o verso 23. 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, como disse, a palavra aqui está colocada num contexto positivo, né? É o final aqui da parábola da semeadura, mas
Qual o contexto do capítulo 13 de Mateus? Todo o capítulo 13 de Mateus, ele vai então ser colocado como parábolas de aparência do reino. Tem aparência de que vai reinar, mas não vai reinar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender o que temos ouvido. E isso então implica em quê? Preste atenção aqui, irmãos. Como que você compreende o que você tem ouvido? Primeira coisa, a obediência. Por isso a letra A. Se não há obediência, irmãos, nós vamos inevitavelmente começar o processo de não compreensão. Por quê? Porque o Senhor te dá uma direção, que pode vir do pregador, pode vir do irmão, pode vir de uma folha que cai, da chuva que cai, do ímpio, não interessa. O Senhor te dá uma direção dentro de um contexto que você está de aprendizado. Você desobedece, o que acontece? Nada. Simplesmente nada. Então, começa aí a desobediência, essa pequena rebeldia. Então, vai seguindo aquele evangelho na mente e, de alguma maneira, no coração. Mas a compreensão, por isso aqui, aquele que compreende, é aquele que frutifica, porque o evangelho, ele precisa, irmãos, escuta isso, ele precisa ganhar a sua mente. Você tem que compreender o que você está ouvindo. Sim, o evangelho não começa no coração. Por quê? Porque o coração, ele é o centro das emoções. E o evangelho, ele não começa nas emoções, porque as emoções são voláteis. Então, aquele coração que seguiu ao evangelho com base da emoção, a hora que a emoção parar ou passar, o evangelho passa junto. E não sobra nada. Na verdade, vai sobrar só a tristeza, né? Ou a indiferença, que são emoções distorcidas. Então, o evangelho que começa num coração emocionado, ele vive de emoção. Ele precisa ser nutrido com essa emoção. Mas esse evangelho, eu estou chamando de evangelho aqui de uma forma pejorativa, ele também vai oscilar, de acordo com as emoções. Se amanhece chovendo, o evangelho que vai ser pregado aqui pela manhã não tem tanta importância, porque a cama é mais importante, porque está chovendo. Se amanhece de sol, não. Hoje eu vou, porque olha que dia bonito. Só um exemplo simples aqui de como as emoções. E irmãos, é desse evangelho com E minúsculo que nós temos muitos movimentos humanos baseados em barulho. Por quê? Porque o barulho ativa a emoção e ativa esse evangelho com E minúsculo dos corações. Mas esse coração, ele não compreendeu. Então esse coração emocionado, ele deseja pregações artísticas, né? Pregadores artísticos. Ele deseja louvores com um louvor emocional, que toca a sua emoção, e eu aqui não estou negando a emoção nossa, nesse sentido positivo, né? Esse coração emocionado precisa de orações escandalosas, para que ele seja comovido, para que essa oração seja funcional. Então todo esse tipo de ação, irmãos, são ações religiosas, que não manifestam a verdadeira fé. E por que que as pessoas querem isso? Porque o evangelho que se prega é um evangelho baseado no amor, mas a palavra diz que o evangelho é baseado na verdade em amor. A verdade traz a relação da certeza, daquilo que tem realidade. Lembra João escrevendo? Em verdade vos digo. Em realidade, ou seja, compreendendo a realidade da verdade, então você vai desfrutar do amor. Então, esse tipo de compreensão emocional apenas não te sustenta. Não te sustenta.
Por quê? Porque isso não é fé. O que é fé? Ora, a fé é o que, irmãos? A certeza das coisas que se esperam. Certeza das coisas que se esperam. Mas o que? A convicção de fatos que não se veem, se sentem, se tocam. Então os irmãos percebem que a fé verdadeira, ela está ligada à mente, em primeiro lugar, está ligada à compreensão. Por isso que Paulo vai usar muito a expressão, eu estou bem certo. O que ele quer dizer com isso? A minha compreensão está bem clara do que eu devo ou não devo fazer, do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu sou, do que eu não sou, para onde eu devo ir, para onde eu não devo ir. Eu estou bem certo, que nem as coisas do presente dentro do porvir. Lembra o texto de Romanos 8? Então, eu estou bem certo. Então, compreender é a primeira palavra dessa tríade que vamos ver, que na verdade no original é a mesma expressão, que foi traduzido de 3 formas, mas no original é a mesma, que vai nos ajudar a nos mantermos, então, retendo a palavra. Então, aonde começa a sua vida cristã robusta? E veja, não é no intelectualismo, por isso que eu tratei antes, é uma compreensão que ganha todo o nosso ser, e esse ganhar passa pela obediência não a regras, mas ao Espírito Santo. Então, se nós não compreendemos, a nossa fé é muito volátil. Por isso que Pedro vai dizer, cada um tenha na ponta da língua o que dizer. Nossa, hoje o culto foi muito bom. Aí no outro domingo a pessoa, e aí, como é que foi o culto hoje? Hoje não foi muito bom não, trocou aquele hino que eu não gosto. Qual a mensagem que você passa para essa pessoa que te ouviu nos 2 domingos? Uma fé que oscila. Mas Pedro vai dizer, tenha na ponta da língua a certeza da esperança. Uma esperança viva que não morre. Então, compreender. Qual a função do evangelho todo de Mateus? Por que ele é o primeiro evangelho e é o primeiro livro, digamos assim, do Novo Testamento? Porque ele é que vai usar a maior quantidade de versículos do Antigo Testamento. Porque ele está tentando, quando eu falo ele, o Espírito Santo por meio de Mateus, de uma forma desesperadora, fazer com que aqueles irmãos que estão ali em torno da realidade de Jesus, compreendam que aquele Messias que eles esperavam do Antigo Testamento, é esse que está no meio deles. Então Mateus vai fazer essa ligação, por isso a palavra compreender aqui na parábola do semeador, de dar bons frutos. E muitos, a saber, menos 120 pessoas, não compreenderam que Jesus era o Messias. Só 120 pessoas estavam lá esperando que ele voltasse. Só. Então os irmãos vejam quão importante é a compreensão. Por isso que nós estamos contemplando. Porque é contemplando que nós vamos aprendendo, transformando, sendo então parecidos com o nosso Senhor. Só que não basta só compreender. Aí nós vamos à segunda palavra, que de novo no original é a mesma, mas aqui na nossa tradução recebeu uma forma muito interessante. Então abra em Marcos, capítulo 4, a mesma sequência aqui dos evangelhos. Marcos, capítulo 4, o verso 20. Você viu que é a mesma parábola, né? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a
recebem, essa palavra aí, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Não vou entrar na inversão aqui, se você percebeu, lá é 100, 60 e 30. Aqui é o inverso, 30, 60 e 100. Mas só para dizer para você que a mensagem é que no momento que você compreende o fundamento. Então, compreendendo o fundamento, você já pode produzir 100 por um, certo? Então, por isso lá primeiro 100, 60 e 30. Aqui passa pelo processo de receber. Por quê? Porque o processo de receber é um processo. Então, por isso, no processo, você pode começar produzindo 30, depois vai produzir 60 e depois vai produzir 100. À medida que o processo de receber vai avançando, o processo de frutificar vai aumentando. Então, nenhum detalhe das Escrituras foi colocado de uma forma aleatória. Então, receber. Agora, dentro do que nós vimos, por que uma pessoa não recebe? Veja, ele compreendeu, mas qual é o outro passo que ele não teve? Crer. Quando ele não crê, ele não recebe. Então, os que não recebem são os que não creem, que é a nossa letra B do nosso estudo. Então, quantas pessoas compreendem, mas não creem? Quantas pessoas compreendem que foram perdoados, mas vivem na culpa? Quantas pessoas não compreendem que foram libertos do pecado, mas ainda se sentem escravos do pecado? Então você compreende, mas porque você não recebeu. Lembra o estudo de Tiago todo? Levar consigo, carregar. Na figura do Antigo Testamento, eles colocavam na testa e nas mãos, para se lembrarem. Escreviam nos umbrais, praticavam ao levantar, ao se deitar, falavam com os filhos o dia inteiro. Isso não são regras religiosas que você deve repetir. Isso são preceitos de que você precisa levar consigo aquilo que você compreendeu, aonde você estiver. Por isso que todo o nosso viver é um viver santo. Nós não temos um viver santo aqui dentro e um viver secular lá fora. Nós aqui estamos compreendendo e recebendo a palavra. Aí você vai para o seu trabalho, chega lá, o que você leva? Os seus talentos e dons? Não, você continua sendo um pequeno Cristo ali, que ao exercer os seus talentos, manifesta o dom da vida que há em você, aonde você estiver. Então, para o cristão não há mundo santo e mundo secular. Nós somos santos aonde nós estamos, porque santo não é uma questão de ato, é uma questão de posição. Nós já somos santos, porque santo significa separados com Cristo. Então nós vamos receber. Agora, por que nós não recebemos, irmãos? Porque a incredulidade precisa de sinais emotivos para se fortalecer. Então, uma fé que não compreendeu, ela não consegue receber, porque ela não vê, ela não sente, ela não toca. Então, por isso a compreensão vem antes. Bem-aventurado aqueles que creem sem ver, sem sentir. Irmãos, quantas vezes você orou e nada aconteceu? A minha pergunta é: Deus não estava te ouvindo? Nós estamos aqui hoje, nós não tivemos nenhum sinal miraculoso de que Deus existe, ou tivemos? Nenhum sinal. E aí? Nenhum louvor nós tivemos nessa manhã, porque os irmãos não estiveram aqui conosco para tocar. E aí? Porque Deus habita no meio dos... Então, meu irmão, não podíamos ir embora, né? Porque não teve louvor, então Deus não...
Então, irmãos, a incredulidade precisa. Aí a pergunta é: você e eu, nós precisamos de sinais emotivos para recebermos o que temos ouvido nesta manhã? Por isso que pregadores artísticos se destacam tanto. Mas os irmãos já ouviram isso várias vezes. Há mais de 100 anos atrás ele disse o quê? Nós precisamos de mais profetas e menos palhaços em nossos púlpitos. Há mais de 120 anos atrás. Mas o povo quer o quê? Artístico. Uma oração branda, como um vento, tranquilo. Parece que é uma oração sem poder. Qual é a oração de poder na nossa cabeça? Um louvor sereno, antigo, com notas melancólicas, para nós não é um louvor. O louvor para nós tem que ser notas maiores, em sol maior, que é a grande maioria das nossas músicas. Por quê, irmãos? Porque nós condicionamos o compreender a sinais e prodígios. Então, nós não recebemos, porque nós não compreendemos ainda. Quando você compreende, justificados, pois temos paz com Deus, irmãos, nenhuma circunstância irá tocar na sua paz. Porque você compreendeu que paz é algo que só acontece em meio à guerra. Porque se não houver guerra, a paz não tem sentido. Por isso que Paulo vai dizer: em Cristo, o meu sossego é imperturbável. Agora olha para a vida de Paulo e me pergunta se aquele homem teve 1 minuto de sossego depois que o Senhor o alcançou. Mas o que nos falta é reter. Voltemos ao estudo de Tiago. Quantas lições preciosas com relação a isso nós deveríamos, e talvez até aprendemos lá, por isso estamos aqui. E a letra C, para terminarmos, e vou fazer isso de uma forma bem pontual, temos 5 minutos, está aí em Lucas. Esse texto já foi citado aqui algumas vezes. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. É a mesma parábola, a mesma explicação, a mesma palavra no original, porém, então, devido à tradução dela, nós temos então um sentido diferente. Então Lucas 8,15 diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Aqui ele já acrescentou as 2 primeiras palavras, viu? Coração bom, que entendeu, e reto, que acolheu. Reto no sentido de que não oscilou, ele reteve tudo. Então, bom coração retém a palavra. Estes frutificam com... Você viu que ele não botou 30, 60, né? Porque no final o que importa é irmãos, como o Espírito Santo é preciso, irmãos. Retém as palavras, esses frutificam com perseverança. Claro que o 30, 60 e 100 por 1 são importantes, mas acima disso o que importa é a perseverança. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ou seja, esse reinará comigo. E qual o sentido dessa palavra reter? Nós já sabemos, irmãos, já foi falado aqui algumas vezes. Um dos sentidos é checar a direção, o progresso. Então, o sentido aqui é um sentido náutico, ou seja, ela vai dizer assim, a palavra vai checar se o navio da sua vida permanece firme na direção estabelecida. Lembra aquela música que nós cantávamos no passado, adorávamos ao Senhor, solta o cabo da nau?
E essa deve ser a vida do cristão. Mas a nau deve estar firmada na verdade. Então, irmãos, checar se o navio permanece na direção estabelecida. Mas não só a direção, não só o progresso, mas também a velocidade. São 3 sentidos dessa palavra reter: checar a direção, checar o progresso e checar a velocidade. Todas elas são tiradas da parte náutica, de navio. Então, checar a velocidade, isso aplica para nós o quê? Nós estamos caminhando em qual velocidade para a maturidade? Nós já somos cristãos bebês, jovens ou pais, como João vai descrever para nós. Então, a palavra, quando nós compreendemos, recebemos, o que ela vai fazer? Ela vai checar a direção da nossa vida, ela vai balizar as nossas ações. Você pode ir até aqui, para cá não, para lá não. Muita religiosidade, cuidado. Muitos pecados, cuidado. Muitos rituais, formas, sinais, prodígio, cuidado. Muito tempo sem ir na igreja, muito pouco sem ler a Bíblia, muito pouco oração. Então a palavra vai checando a nossa vida, vai nos despertando. Ela vai checando o progresso, né? O navio está voltando ao curso. Quando ele chega ali, a palavra dá uma batida nele, ele volta para o curso, ou ele insiste ali, como um navio bravio. Lembra do jugo que o irmão João tratou na quarta-feira? Aquele boi novo, que é colocado com o boi mais velho, que é o nosso Senhor. Quando ele recebe ali uma direção, o boi mais novo, o que ele faz na canga? Ele fica batendo na canga. O boi velho sabe que tem que ir reto para arar a terra. O boi novo quer fazer o quê? Quer comer o pasto. Aí machuca o lombo do novo, machuca o lombo do velho, machuca o lombo das mãos de Deus que segura a canga. Então a palavra também checa esse progresso, essa volta à linha. E a palavra então acelera, né? Às vezes os 2 bois aí na figura precisam de o aguilhão de Deus, né? Cristo passou dele e levou sem reclamar. Agora é a nossa vez. Quem quiser, coloque o seu pescoço debaixo da minha canga, porque a minha canga é leve, porque ele sabe como conduzir, né? E aguente o aguilhão de Deus, até você deixar de ser bravio e ser um boi manso. Tá, irmãos? Então, aquele que compreende e recebe, ele desfruta do reter, desse cuidar de Deus. Então, que sejamos obedientes, a nossa letra A, mantenhamos um coração ensinável. Os irmãos lembram quantos meses ficou escrito aqui no quadro? Qual era o primeiro ponto? Irmãos, acho que mais de 6 a 8 meses. E quantos mantiveram o coração endurecido? Por quê? Porque o quadro se tornou um quadro. Quantas vezes eu falei, irmãos, número 1, os irmãos acham que era por quê? Porque todos já estavam com o coração ensinável? Ou muitos estavam com o coração endurecido? Não foi pouco o tempo que ficou aqui não, irmãos. Foi muito tempo. Isso revelando que haviam muitos corações endurecidos, obstinados. E isso ficou cada vez mais claro no nosso meio. E por fim, então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, enquanto se pode achá-lo. Então que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que possamos desfrutar dessa vida nele. Vamos orar. Pai bendito, nós mais uma vez nesta manhã te agradecemos. Obrigado por tua palavra. Obrigado, ó bendito Espírito Santo, porque o Senhor mesmo prescruta as profundezas de Deus e revela a nós a vontade de Deus. Que o Senhor tenha total acesso à nossa mente e aos nossos corações, para que possamos compreender, receber e reter o teu guiar. Nos confiamos a ti, suplicamos que o Senhor não nos deixe ir, mas nos traga para perto de ti, cada vez mais
Quanto mais os dias maus se aproximam, mais nós queremos andar ao teu lado. Te bendizemos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém.